Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola. Neste dia 5 de julho, muito especial. Pelo terceiro europeu seguido, Portugal defrontará a França, desta feita nos quartos de final do Euro 2024 em Hamburgo. Durante muito tempo, os gauleses foram uma espécie de besta negra da seleção nacional, causadores de traumas em 1984, em 2000 ou em 2006. Subitamente, ao ritmo daquele pontapé mágico de Éder, a besta negra tornou-se a vítima da mais especial noite do futebol português e é esse o caminho que a equipa de Roberto Martínez tentará imitar esta noite rumo às meias finais na Alemanha. Eu sou o Pedro Barata e para antever este duelo entre duas das principais seleções europeias do século XXI tenho o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Pedro, viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos. Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá a todos, um abraço. E na cidade livre e ansiática de Hamburgo, a enviada especial da tribuna, Lídia Peralta Gomes. Olá. Olá a todos, como estão? Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Remeto desde já os nossos ouvintes para, uma vez mais, para a produção literária que a Lídia tem feito na Alemanha, particularmente para um texto sobre como no bairro português de Hamburgo se vive este europeu, com algumas discussões e debates que nós também temos tido aqui. A Lídia comeu francesinha ontem. E Lídia, começo justamente por ti e do que foste entendendo do ambiente ontem na antevisão do jogo. Achas que é um ambiente ainda um pouco contaminado por todas aquelas emoções à flor da pele dos oitavos de final em Frankfurt, ou há já um clima mais centrado especificamente neste Portugal-França que poderia ser perfeitamente a final deste campeonato? Olha, só para deixar claro que infelizmente não comi uma francesinha no bairro português, mas comi um frango assado muito bom. Ainda melhor. Não foste mal servida. Não fui mal servida. Aliás, eu vou confessar aqui uma coisa que é: eu não paguei. Não me deixaram pagar. Aí está, e muito bem. E além disso, é daqueles pequenos prazeres que é bebi um café português, uma bica, como se diz em Lisboa, e é impressionante como isso é revigorante para quem está há 3 semanas a beber café alemão. Foi mesmo o boost que eu necessitava. Quanto à tua pergunta, Pedro, então, eu acho que infelizmente, o jogo da Eslovénia, pelo menos olhando para a conferência de imprensa de ontem de Bernardo Silva e de Roberto Martínez, parece esquecido, e eu forço infelizmente, porque parece que está tudo bem, que foi um jogo extraordinário, que correu tudo bem, e apesar de Roberto Martínez ter falado referiu até haver autocrítica no balneário, eu confesso que na conferência de imprensa não senti assim grande autocrítica. E houve perguntas que poderiam ter sido respondidas e não foram. Daí eu achar que... Foi a conferência mais dura até o momento para o Roberto Martínez. Sim, e houve curiosamente os jornalistas estrangeiros que me vieram perguntar sobre isso. Foi uma conferência dura, mas que depois não se extraiu grande coisa disso. Zero. É incrível como Roberto Martínez consegue ser uma daquelas pessoas em que as respostas parecem completamente indiferentes à pergunta que foi colocada. Seja qual for a pergunta, ele embrulha, dá ali a volta e dá uma resposta que poderia servir para outra questão qualquer. Por isso eu acho que há uma parte boa de seguir em frente, obviamente. Há um jogo para disputar hoje, mas acho que não aprendendo ou não percebendo o que correu mal com a Eslovénia, e não só com a Eslovénia, acho que teremos menos hipóteses de vencer. Portugal terá menos hipóteses de vencer hoje a França, pelo menos vencendo de uma forma convincente, porque vencer dá para vencer sempre, não é? Há muita sorte e azar há sorte e azar no futebol, não vou dizer que há muita, porque não, mas de vez em quando há sorte e azar. O fator aleatório também conta, é verdade, não é o mais importante de todos, como alguns querem fazer crer.
Claro, também conta, mas acho que todos os portugueses gostariam de ver uma vitória convincente e que esteja relacionada de alguma forma com a qualidade que a equipa tem, ou que individualmente, pelo menos, acho que coletivamente não se tem mostrado essa qualidade. Daí que, como vos digo, acho que obviamente há que pensar no jogo de hoje, mas surpreendeu-me alguma falta de autocrítica. Sim, de querer discutir, pelo menos publicamente, o que é que se passou no jogo com a Eslovénia. Tomás, eu recordo-me de em março termos falado da ausência de um grande teste de elite para esta seleção. Ao 20º jogo de Roberto Martínez é sem dúvida o adversário mais difícil, pode-se mesmo argumentar que é o primeiro adversário de primeiríssima linha que esta equipa defronta. O que é que esperas da abordagem da seleção e ligando com os oitavos de final, esperas algo muito diferente do que a seleção tem vindo a mostrar? Não espero nada muito diferente. Aliás, o próprio Roberto Martínez destapou um pouco o véu. Talvez possa haver uma mudança pontual ou duas, sim, mas não mais do que isso. Desculpa, mais do que a questão estratégica, uma das dúvidas que poderia haver seria que gestão seria feita depois de 120 minutos e Roberto Martínez foi muito claro a dizer que o desgaste da partida contra a Eslovénia não influenciaria o 11, portanto sabemos que alguma alteração não será. Ao contrário de 10 anos já agora. Exatamente. É isso, e acima de tudo, em termos de abordagem ao jogo, o que espero é que Portugal não procure aquela derrota cómoda. Isto é preciso tentar ganhar o jogo, não é? Apanhámos a França, então perder 1-0 está bom e voltamos para a próxima. É preciso tentar ganhar o jogo e é preciso tentar aproveitar as poucas fraquezas desta seleção francesa. Olhando para o 11 de Portugal, e vou assumir que o 11 será talvez totalmente igual ao anterior, ou pelo menos muito perto disso, há algumas dificuldades que creio que podem surgir. Desde logo, na forma como Portugal fica com poucos argumentos para esticar o jogo, isto é, contra a França e contra o tipo de avançados franceses, em particular Mbappé, não é surpresa para ninguém, certamente Portugal não vai defender muito à frente, vai tentar baixar linhas e proteger-se perto da área. Nesse sentido, é preciso quem consiga depois ganhar metros para a equipa, e aí o único jogador seria Rafael Leão. Portanto, vamos ver como é que Ronaldo vai condicionar os centrais franceses e esperar pela equipa, segurando a bola ou eventualmente ganhando faltas, e depois no corredor direito, e aí vai haver um choque porque o lado esquerdo é o mais desequilibrador dos franceses. Não me parece o jogo adequado para Bernardo Silva ser o extremo direito que defende Théo Hernández, que é um comboio que sobe vezes sem conta por fora ou por dentro, e o duelo particular entre João Cancelo e Mbappé. Sendo que aí a equipa terá de ajudar, porque seja quem for o lateral direito, nenhum deles conseguirá aguentar Mbappé se estiver isolado. E acreditas algo do género deslocar nessas, ou dar mais liberdade nessas situações para Ruben Dias, central direito, estar na ajuda e Palhinha eventualmente compensar um pouco mais? Poderia acontecer, e creio que seria ideal que isso acontecesse, de forma a não dar muitos espaços de desequilíbrio a Mbappé. Depois há o outro cenário, é que Portugal até conseguiria ter, com os jogadores que estarão em campo, repito, imaginando o mesmo 11, Portugal até conseguiria ter bola com Bernardo Silva, com Vitinha, com Bruno Fernandes, etc. A questão é que se Portugal tentar envolver-se e crescer no campo, depois vai fragilizar ou pode fragilizar muito a linha defensiva, e daqui das duas uma. Ou assumimos esse risco e corremos de facto o perigo de Mbappé e companhia fazerem a diferença, porque, convenhamos, aí não atribuo grande responsabilidade a Roberto Martínez. A linha defensiva de Portugal não é a linha defensiva de França. Não tem Condé como lateral direito, não tem centrais velozes e poderosos em campo aberto, como o Upamecano e Saliba. Velocíssimo, que ainda que enfrentava a Bélgica vimos um corte in extremis de Théo nessas correções. O que quer dizer é que não imagino que Portugal faça um jogo a todo o campo. Acho que seria extremamente perigoso fazê-lo. Isto não quer dizer que se procure unicamente um jogo esticado. Há jogadores para reter a bola, também por aí jogaria com Cancelo. Penso que pode ser um jogo importante em termos de pressão e de resistência à pressão. Aliás, ter João Cancelo no setor mais recuado, mas é preciso coletivamente proteger João Cancelo no duelo com Mbappé, e diga-se que as outras seleções conseguiram fazê-lo. Mbappé não está a fazer um grande torneio, também porque as equipas adversárias jogam em função disso. Agora,
também é necessário olhar para mais do que a Bélgica fez, para mais do que outras equipas têm feito em termos Países Baixos atacantes. também. E aí, insisto, não me parece que o 11 que jogou contra a Eslovénia seja o melhor para causar perigo contra esta seleção francesa. Espero ainda assim que não vai haver muitas mudanças no 11 inicial, mas espero que Roberto Martínez seja mais criativo do que noutras partidas. E aí há jogadores que nem sequer são falados como opções, mas Mateus Nunes pode ser importante neste jogo. Se calhar nem vai jogar, mas poderia ser importante. João Félix, como um apoio à la Arda Güler, por exemplo, numa segunda parte, a receber nas costas dos médios e a tentar tirar a referência aos centrais franceses. Poderia ser importante, além, claro, de jogadores como Diogo Jota, Pedro Neto. Enfim, espero que Roberto Martínez seja mais criativo e não tão passivo como tem sido nas outras partidas. Rui, transmito também esta questão de que abordagem que pensas que Roberto Martínez terá, que possíveis ajustes é que terá, e também se na equipa francesa acreditas numa abordagem semelhante ao jogo anterior, aquela espécie de 4-3-3 com Griezmann partindo da direita e Camavinga no lugar do castigado Adrien Rabiot. Excelente, Pedro. Num momento só humorístico, dizer que após 4 jogos e 30 treinos estamos agora completamente sim preparados para jogar diante da França, não é? Agora sim. Agora sim começa. Não acredito minimamente nisto. Aliás, acho curioso porque o Deschamps também é um bocadinho inteligente a fugir das perguntas, não é tão simpático, o rosto está sempre mais não é nada fechado. Simpático exatamente, não é nada simpático, diga-se. Mas foi curioso que teve uma abordagem completamente diferente à do Roberto Martínez em determinados aspectos e um deles foi esse. Achei um aspecto curioso, e não fugindo à tua pergunta, mas que acho que é interessante. A coisa com que o Deschamps estava mais preocupado, e recordar que o Deschamps falou 3 horas antes do Roberto Martínez, era se Portugal ia jogar com uma linha defensiva com 3 unidades e uma com 4. E pela primeira vez vimos Roberto Martínez dar, claro, os indícios que iria repetir o 11 que utilizou diante da Eslovénia. Portanto, não sei se é bluff do Roberto Martínez, se não é. Espero que não seja, ou seja, espero que não seja do ponto de vista estrutural. Espero que Portugal defenda a 4 e não a 5, porque também poderá existir essa ideia na cabeça do treinador. Eu espero que mantenha os 4. De resto, em termos de abordagem ao jogo, o Tomás tocou nas 2 abordagens possíveis. A minha era claramente a segunda, mesmo correndo os riscos do ponto de vista defensivo, porque acho que é a única forma que nós vamos conseguir magoar a França com os jogadores que temos. Ainda que volto a frisar, e o Tomás tocou muito bem nesse ponto, uma coisa é ter Rafael Leão e Diogo Jota na frente, outra é ter Rafael Leão e Cristiano Ronaldo na frente. E Bernardo Silva, que também já disse isso. Mais veloz dos exatamente, atacantes. E Bernardo. Mas eu até já iria depois num segundo ponto a esse aspecto. Mas sobretudo é importante ter uma certeza. Cristiano Ronaldo jogando de início, e eu defenderia que o Cristiano Ronaldo devia começar o jogo no banco e provavelmente entrar por volta dos 70, 75 minutos, pelo desgaste acumulado pelos defesas francesas nessa altura. Com Cristiano Ronaldo no 11, eu não tenho qualquer expectativa que ganhe algum tipo de sprint ao Upamecano ou ao Saliba, o que torna a primeira ideia do Tomás, que é uma ideia totalmente legítima e acho que é que vai acontecer. Ou que seja, a prioridade de Roberto Martínez será mais seguramente baixas. Não sofrer golo. Isto é, seguro que será essa a abordagem ao jogo. Não sofrer antes de pensar em atacar. Até porque do outro lado está um adversário que concede pouco. Pouquíssimo, é a seleção que menos concede no Campeonato da Europa, e isso também é importante salientar. Depois de dizer-te isto, acredito claramente que vamos jogar com as linhas mais baixas, que vamos ter mais dificuldades em sair e vamos ter que esperar pelo jogo de costas do Ronaldo para procurar segurar em alguns momentos, e também não sei se ele no primeiro duelo tem capacidade para segurar perante um Upamecano ou um Saliba, que para mim tem sido, e vocês escreveram aí muito bem na Tribuna Expresso, o melhor defesa central do Campeonato da Europa até agora. E depois quanto tempo irão demorar os jogadores que se calhar constituirão até a primeira linha, estou a falar no caso concreto do Rafael Leão, para chegar à frente e de conseguirmos com isso criar algum perigo. Nessa situação, aquilo que me parece mais provável é que através de uma bola parada, e que não seja uma bola parada lateral batida de forma direta para a baliza, tenhamos alguma hipótese de chegar à zona de finalização. E depois esperaram um pequeno milagre, como por exemplo o Upamecano a perder a cabeça e agredir o Cristiano Ronaldo, pode acontecer, e termos uma expulsão logo nos minutos iniciais da partida, e isso permitir a Portugal crescer.
A segunda ideia do Tomás, que eu acho que é uma ideia que também é extremamente válida e que seria a minha ideia para o jogo, mas eu admito que sou kamikaze, era poder ter bola no meio campo ofensivo, ser uma equipa como nós somos, ou seja, perto daquilo que devia ser o nosso ideário. Mas é que o 11 que jogará sugere isso, não é, Rui? O 11 que vai jogar sugere isso e não outra coisa. Sim, se fosse exatamente, mas não vai acontecer. Eu tenho a certeza que não vai acontecer. Diogo Jota, Mateus Nunes e Leão seria muito mais capaz de viver longe e, por exemplo, Tedesco assumiu isso. Claro que sim. Baixar linhas e ter 4 homens de ataque velozes. Agora, é preciso que o Roberto Martínez tenha claro qual é a ideia para o jogo e escolher os jogadores em função desse plano. Viver a 60 metros da baliza francesa, tendo Bernardo Silva e Ronaldo como armas para contra-ataque. Sim, não é lógico. Não é lógico. Não há hipótese nenhuma. Não há hipótese nenhuma se forem essas as nossas armas ofensivas. Nós temos que ter jogadores que sejam capazes de atacar o espaço e de criar problemas à última linha francesa. Não é fácil, mas volto a dizer, neste jogo, para mim, era imprescindível. Quer jogar o Rafael Leão, quer o Diogo Jota. Era importantíssimo para nós conseguirmos criar algum perigo na chegada à zona de finalização. E, obviamente, ter outro tipo de Bernardo que não tivemos até agora. Ter um Bernardo à largura é claramente deitar fora um dos nossos maiores talentos, do meu ponto de vista, o maior talento atual do futebol português. E aquilo que me parece, e o Tomás tocou também nesse ponto, e eu acho que é um ponto importantíssimo, é que nós não podemos também pensar só no jogo com bola, temos que pensar no jogo sem bola. E eu tenho muita dificuldade em ver o Bernardo andar a correr do Theo Hernandez porque vai ser obrigado a fazê-lo. E fisicamente não consegue, mesmo que queira, sim, não consegue, é um caminhão. Dificuldades. É um caminhão sobre o Bernardo. É um caminhão sobre o Bernardo. Rui, e mesmo do outro lado, o Rafael Leão. Claro. Sim. Deixa-me só fazer aqui um pequeno passo lateral na nossa conversa para a Lídia. Estavas a falar de diversos jogadores franceses e há também um contexto que importa florar aqui. A Lídia trouxe-nos ontem a forma como alguns jogadores da seleção francesa têm falado sobre a situação política no país. Lídia, acreditas que este contexto, que particularmente Mbappé ontem trouxe novamente para a conferência de imprensa, será também um fator emocional que na equipa francesa apese, não obviamente por jogarem pior ou melhor por isso, mas também digamos aqui um elemento que nós que vemos pela perspectiva portuguesa temos que saber que também está ali em jogo do outro lado, esse contexto? Eu acho que se tiver um peso, é um peso positivo, é um peso de dar força à equipa para... Também acho. Para ainda estar em prova 2 dias depois, que é o dia da segunda volta das eleições em França. E isso acho que seria uma mensagem importante e acho que os jogadores têm noção disso. Agora, o que me pareceu é que toda esta questão é uma questão que em nada influencia os trabalhos da equipa, a forma como os jogadores estão a jogar. Quanto muito é uma coisa que traz união ao grupo e não ao contrário. Acho que é um elemento que ainda bem, na minha opinião, que os jogadores franceses estão a trazer. E é curioso que a principal figura não se esquiva disso. É até uma personagem social. É até o líder disso. Verdade. Apareceu em 2 conferências de imprensa, ambas antes do jogo. Isso é importante referir. Aliás, antes das eleições francesas, peço desculpa. Exato, uma antes da primeira volta e essa antes da segunda. Exatamente. Continua. Mas é curioso como para nós, que não estamos habituados a ter jogadores socialmente e politicamente engajados, por assim dizer, salvo raras exceções, obviamente que existe. O Rafael Leão, por exemplo, é um deles, já falou sobre isso, mas é raro. Certíssimo. Curiosamente, do lado francês, o que me disseram foi que acham que, acho que ontem não, mas que o Mbappé podia ter feito mais, podia ter dito mais, podia ter sido mais direto. Portanto, é este o nível. Estamos noutro mundo, não é? Exatamente. O que para nós foi uma coisa fabulosa, a maneira como ele fala, e eu acho que sim, acho que o Mbappé tem é um bocado como o Cristiano Ronaldo,
tudo o que ele diz é escrutinar. Não, e sabes que há ali um momento, Lídia, não sei se estavas lá, em que há um jornalista que faz uma pergunta e o jornalista estava na extrema esquerda. Sim, e o Mbappé faz o Mbappé diz: se eu estivesses do lado contrário eu não te respondia. E acho que isso é muito claro, é bem claro qual é a ideia do Mbappé. Eu acho que foi a coisa mais clara que ele disse e eu acho que é aí que ele ganha. Exatamente. Patriotas. Eu curiosamente estava mesmo atrás desse jornalista na conferência de imprensa. Também não estava do lado errado, felizmente. Exatamente. Mas sim, pronto, para fechar também, porque temos de fechar, mas só para dizer que acho que quanto muito será um motivo de força positiva para a equipa, nunca ao contrário. Uhum. E a Lídia já me deu aqui a deixa. Uma última pergunta de resposta telegráfica para os três. Se o jogo tiver, suponhamos, 0-0 aos 80, aos 100 minutos, imaginam Roberto Martínez a substituir Cristiano Ronaldo, Tomás? Tem dificuldade e não só Cristiano Ronaldo, pelo que tem provado, não só Cristiano Ronaldo, também Bruno Fernandes, também Bernardo Silva, pode ter ali muita dificilidade. Portanto, te imaginas exatamente a repetição da direção de campo, a menos que haja ali um desgaste tão óbvio, a menos que haja um desgaste tão óbvio que leve o treinador a mexer. Mas repito, há jogadores de banco, Pedro Neto, não sei se Diogo Jota, João Félix, Mateus Nunes. Fico muito com a tua questão do Mateus Nunes, porque parece pode ser um jogador importantíssimo, um nome fora da caixa que seria importante. E até olhando para os médios franceses, há muitos que são parecidos com o Mateus Nunes, e não estou a comparar a qualidade, estou a comparar o perfil, as características. Aquilo que espera para o jogo, independentemente do resultado, porque não é vergonha nenhuma perder com a França, é vergonha não tentar ganhar a França com a seleção que Portugal tem neste momento. Rui, acreditas então numa gestão a partir do banco igual à que foi feita contra a Eslovénia neste sentido? Admitindo só um aspecto, Pedro, é que por causa das críticas que foram feitas após o jogo diante da Eslovénia, que ele possa em algum momento sacrificar principalmente o Bernardo Silva. O Bruno Fernandes já tenho mais dúvidas, o Cristiano Ronaldo obviamente fará os 120 minutos se lá chegarmos. De resto, aquilo que eu quero é exatamente aquilo que o Tomás disse, ou seja, perder com a França não é minimamente uma vergonha é jogar para não perder e sobretudo não aproveitar a hipótese de procurar ganhar o jogo, porque do ponto de vista individual, independentemente da França ser uma seleção fantástica, do ponto de vista coletivo não o é, e nós também temos, do ponto de vista individual, continuo a dizer, independentemente do que vai acontecer, e cair nos quartos, no fundo, é uma perda de um objetivo. Eu creio que nós, do ponto de vista individual, continuamos a ser a melhor geração de sempre que tivemos ao dispor da seleção nacional, olhando para o todo, ou seja, para a qualidade que existe em todas as posições, é sobretudo não procurar ganhar o jogo e desistir de o fazer. Acho que isso é a pior coisa que pode acontecer e é a pior maneira de sair, recordando algo que tem sido esquecido ao longo dos últimos dias, que é Fernando Gomes, quando apresentou Roberto Martínez, disse que o objetivo mínimo era chegar às meias finais do Europeu e do Mundial. Se não chegarmos às meias finais do Europeu, eu espero que não haja desculpas com os detalhes, com as relvas e com esse tipo de coisa, e que se pense a sério naquilo que se está a fazer. Veremos se Portugal conseguirá isso num estádio de um antigo clube campeão da Europa, agora na segunda Bundesliga, o Hamburgo. Foi então este episódio do No Princípio Era a Bola. Lídia, bom jogo aí no norte da Alemanha, quase na Dinamarca. Bom jogo, Lídia. Bonita cidade, dizem. Fantástica cidade, mas está inverno aqui. Tomás, Rui, muito obrigado. Foi então mais um episódio grande abraço. No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Voltaremos amanhã para analisar este encontro e também essa outra final antecipada às 5 da tarde, Alemanha-Espanha. Obrigado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.